Olá, sejam bem-vindos a mais uma EBD. Nós estamos estudando a revista O Ministério Cristão, a vida e a obra dos crentes em Cristo, e nós estamos na lição de número 11, a prática da liderança cristã. O nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 16, verso 19, que diz assim: Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele registra a alegria que, como líder, ele sentia, né, como fundador da igreja, ele sentia que da obediência deles, né, da vida cristã que eles viviam. E esse reconhecimento é muito importante na liderança, é muito importante na nossa vida pessoal, que a gente reconheça o que Deus tem feito através daqueles que têm andado conosco. Muito importante. Porém, como bom líder, servo do Senhor Paulo, faz uma ressalva, né? Ele se preocupa e dá uma orientação, mas quero que vocês sejam sábios, ou seja, sábios espiritualmente em relação ao que é bom, ou seja, que vocês estejam sempre dependentes de Deus, buscando a Deus, se desviando do mal e sem malícia em relação ao que é mal. Né? Não suspeitem mal uns dos outros, não sejam maledicentes, não vivam desunidos, né, brigando entre si, tendo rixas entre si, fujam dessas coisas e sejam sábios para buscar aquilo que é bom. Então, veja a recomendação de Paulo: ele elogia e ao mesmo tempo orienta. E a gente pode até comparar isso com Mateus 10,16, onde Jesus orienta os discípulos assim: eu estou os enviando como ovelhas entre os lobos, ou entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, ou prudentes como as serpentes, e sem malícias, ou simples, sem malícia como as pombas, os pombos. Essa foi a orientação de Jesus para os discípulos quando os envia, né? Que eles sejam prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Então, veja, é muito parecido, né, com o que Paulo faz com a igreja em Roma, orientando dessa forma. Mas o que é bom, irmãos, em relação à prática da liderança cristã, que é o tema da nossa lição de hoje? Muito importante nós sermos bons liderados. O que é bom nesse tema, que a gente possa considerar a começo de conversa, nessa primeira abordagem, é que para que nós sejamos líderes ou mesmo pais, porque nós temos influência sobre as pessoas, sobre nossos filhos, sobre quem trabalha conosco, sobre nossos vizinhos, pessoas que nos admiram, nós exercemos influência sobre elas. Então, a gente exerce sim um tipo de liderança na vida das pessoas. E também aqueles que foram chamados de forma específica por Deus para desempenhar tarefas, ministérios na casa do Senhor como líderes. É muito importante que sejamos liderados e que, enquanto liderados, sejamos obedientes, sejamos participativos, entusiastas, que oremos pelos nossos líderes, que aprendamos que a correção, a disciplina fazem parte desse ministério, né? E a gente precisa estar ligado nisso, que para que a gente exerça uma boa liderança, ou no momento que Deus nos chamar, quando aparecer, quando Deus nos dá a oportunidade, ou diante de uma circunstância, nós sejamos eficazes, o Senhor esteja conosco, porque quando fomos liderados, procuramos ser de fato obedientes, escolhemos obedecer. E o nosso maior exemplo disso, o nosso modelo disso é o Senhor Jesus, né? Que foi obediente até a morte de cruz. Foi o único homem que cumpriu toda a lei. E foi obediente a Deus em todas as coisas, em toda a sua vida, em tudo que fez. A gente pode citar João 13, gosto muito quando ele vai lavar os pés dos discípulos, um serviço de escravo, e Pedro não aceita que Jesus lave seus pés, e Jesus o corrige: olha, se você não deixar eu lavar
os seus pés você não tem parte comigo. Então Pedro fala, então lava minha cabeça, me lava todo, lava meus irmãos também. E porque Jesus está corrigindo Pedro, que lá na frente Pedro será o líder. E se ele estiver com esse pensamento de que é maior, é melhor do que alguém, porque por ser líder, isso não é o reino de Deus. Então Jesus corrige ali. O que ele quer dizer com isso? Quem não quer ser tratado, quem não quer ser cuidado, não pode, não vou dizer nem liderar, não pode, não tem parte com ele, não tem parte com Cristo. É muito sério isso, né? Não tem parte no ministério, não tem parte no reino de Deus, não tem parte porque nós precisamos ser tratados, cuidados, quer sejamos liderados, quer sejamos líderes. Né? Todos nós precisamos de cuidado, de pessoas que Deus levanta, do cuidado do próprio Deus íntimo pessoal, mas também através de pessoas que Ele levanta para cuidar de nós. Né? Há sempre alguém acima de nós. Então, nós vamos tratar, basicamente, eu vou fazer alguns comentários sobre duas lideranças, sobre dois líderes, Moisés e Josué. Então, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Números 27, do 15 ao 17, que diz assim: Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus, que a todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Veja como é interessante a postura de Moisés, né? Deus está decretando para ele que ele não vai entrar na terra por conta de ele e Arão terem ferido a rocha, desobedecendo a orientação do Senhor de que era para falar a rocha. E agora ele não se preocupa com isso, né? Com ele, com o cargo, com a autoridade, com o poder, com fama, com nada pessoal. Ele está preocupado com o povo. Ele se preocupa com o povo de Israel. Ele não indica seus filhos, Gerson ou Eleazar, ele não coloca na mão do povo para que o povo escolha, ele mesmo não escolhe porque ele tem consciência das falhas que ele pode ter do povo também, mas ele consagra a Deus, ele entrega a Deus, ele pede, ele roga, ele clama para que Deus levante um homem. E se os irmãos continuarem a ler o texto, que entre e que saia, ou seja, que comece e que termine a tarefa de conduzir o povo até Canaã. É uma grande tarefa pela frente, né? E assim, passível de crise nesse momento, porque Moisés já havia dirigido o povo por muito tempo e tinha essa tarefa à frente de conquistar Canaã. Então veja a preocupação de Moisés ao pedir ao Senhor que levante, assim como Deus levantou Moisés para que Deus levante um homem que cuide das ovelhas, né, como um pastor, que não deixa as ovelhas, os israelitas, os hebreus desamparados. Né? Essa é um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a preocupação de Moisés e ele ora a Deus por isso, para que Deus levante. E Deus o faz. Deus escolhe Josué, o levanta, braço direito de Moisés, serviu Moisés por toda a vida, um homem que esteve ao lado de Moisés nos momentos mais importantes, né, quando o povo se levanta contra o Senhor em rebelião, desejam voltar ao Egito, os irmãos devem lembrar disso, se eu não me engano, Números 14, e o povo quer voltar depois de eles terem espiado a terra, e Josué com Caleb se colocam e dizem, olha, se o Senhor se agradar de nós, ele nos põe na terra. Nada são os filhos de Anak, esses gigantes, né? O Senhor vai nos dar a terra. Então, a postura de Josué, de Caleb, né, demonstram a fé que eles tinham no Senhor, o compromisso que eles tinham com o Senhor, e também ali servindo ao lado de Moisés. E Deus agora o levanta para dar prosseguimento aos planos de Deus, às promessas do Senhor para o povo de Israel. Né? Então, muito importante a postura de Moisés, porque a liderança deve se preocupar, primeiramente, com a obra de Deus. Né? Seja o líder levantado num departamento, no ministério, seja um pastor,
Eles precisam, a gente, né, todos nós, precisa se preocupar, né, e com nossos filhos e com as pessoas que estão conosco, em ensinar para elas o que é certo, o que é bom, o que é justo. E o que é certo, o que é bom, o que é justo se encontra de forma perfeita nas Escrituras, na Palavra de Deus, de influenciar pessoas para que o reino de Deus continue se expandindo. E no sentido de pastores e líderes, orar a Deus para que Deus levante pessoas, estar atento a quem Deus está apontando e preparar pessoas, caminhar junto, discipular pessoas, orar com pessoas, observar pessoas, né, amar pessoas, para que elas aprendam e para que no meio delas Deus levante quem vai dar prosseguimento, seja no departamento, seja no ministério, que é do Senhor. Do Senhor é a glória e do Senhor é a obra. Então, essa deve ser a postura da liderança. Outro líder que a gente vai chamar a atenção um pouco é Josué, né? A gente acabou de falar dele agora. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, o verso 5, que diz assim: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. É muito forte isso que está acontecendo com Josué. A gente não faz ideia do medo e da pressão, né, e do pavor que ele sentiu diante da missão que ele tinha pela frente, diante dos desafios que ele teria pela frente, e continuar a obra depois de um líder como Moisés. Muito difícil, e a dor, né, da perda de Moisés, tudo isso junto e misturado. E o Senhor fala com Josué, vocês podem ler aí, né, depois. E Deus conforta, Deus consola, e Deus dá direção para Josué. E ele fala, isso é muito importante, né? Assim como fui com Moisés, serei com você. Não te deixarei e não te desampararei. Isso é muito importante, porque se a gente pensar em tudo que Josué passou com Moisés e viu Deus operar pelas mãos de Moisés, os milagres que Deus operou através de Moisés no deserto, a gente vai pensar que Deus está afirmando, Deus está animando Josué: olha, eu estou com você. Assim como eu fiz essas obras na vida de Moisés, eu sou o mesmo Deus, eu não morri, eu estou aqui, eu sou eterno, eu não tenho começo e não tenho fim. A morte não pode me parar, estou com você. Isso é muito reconfortante para nós, isso nos dá muita segurança de saber que o Senhor, embora nós passemos por situações muito boas na vida, vamos colocar como a liderança de Moisés, né? Provisão de Deus, homem de Deus levantado por Deus, como seres humanos, nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos limitados. Mas o Senhor não é, o Senhor não está morto. O mesmo Deus que avançou, que dirigiu, conduziu o povo de Israel através de Moisés, é o mesmo Deus que vai continuar conduzindo o povo para cumprir os seus propósitos agora através de Josué. E é assim aí na sua casa, é assim no ministério que o Senhor tem confiado a você, na obra do Senhor, no serviço que Ele tem dado. Nós, como servos dele, precisamos ter essa consciência. Sejamos líderes ou liderados, somos servos do Senhor, devemos ser líderes, servidores, como Jesus foi. E essa consciência de que o Senhor está conosco. Jesus falou isso para nós, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os grandes servos do Senhor, para a glória de Deus, foram conduzidos a cumprir os propósitos de Deus. E Deus sempre esteve com eles em suas crises, em suas dificuldades, em seus medos, em suas limitações, em seus desafios. E é assim conosco também, a Igreja do Senhor, na missão de levar a palavra dele, de levar o evangelho dele para o mundo. Mas quais são, irmãos, as marcas de um líder cristão, de um servo de Deus chamado pelo Senhor? E vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira marca é a vocação, né? Juízes 6,15 diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã
é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Veja a postura de Gideão, né? Poderíamos citar Isaías, Jeremias, o próprio Moisés, homens que reconheciam suas limitações, viam os seus limites, né, as suas dificuldades, ao mesmo tempo viam, percebiam a grandeza de Deus Todo-Poderoso, em santidade, em misericórdia, em poder, e também sentiam a grandeza da missão proposta. E diante disso tudo, eles se viam pequenos, eles se viam fracos, se viam falhos, né? E nesse chamado, nessa vocação, é muito importante esse reconhecimento de que a glória é de Deus, de que a obra é de Deus, de que a missão é de Deus e Ele vai usar e Ele vai conduzir. Então, esse senso da grandeza de Deus, da missão e da pequenez é muito importante para um servo do Senhor, para um líder servidor. A segunda marca é a visão, registrado lá em João 4,35, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Veja a visão de Jesus aqui em João 4. Ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, ela volta para a cidade falando de Jesus como Messias, né, e os discípulos foram comprar comida, e quando eles voltam, eles ficam insistindo com Jesus para que Jesus coma alguma coisa. Ele fala: olha, eu tenho uma comida que vocês não entendem, que vocês não conhecem. Ele fala assim, eles pensam: mas ele trouxe comida, ele comprou comida, alguém trouxe comida para ele. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí ele fala, né, que vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu digo, ou seja, eles estão falando de algo menor. A comida é importante, as circunstâncias, a necessidade também são importantes, mas Jesus, na sua visão de líder, de mestre, de senhor, ele mostra algo maior para eles. Vejam, os campos estão brancos, o Espírito Santo tem trabalhado nos corações. Se preparem para a colheita, se preparem para anunciar o Evangelho, se preocupem em anunciar o Evangelho. E nós estamos nesse período, né, de quarentena, nessa doença que temos enfrentado no mundo, e essa é uma oportunidade muito grande de nós pregarmos, de falarmos da palavra do Senhor, do Evangelho de Deus, do Cristo do Senhor, e anunciar a salvação nele, em Cristo. Essa é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo, porque o Espírito tem trabalhado nos corações, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra, e essa é uma oportunidade de eu e você, como igreja do Senhor, nos colocarmos como servos dele e fazer a obra dele com alegria, com amor, com afinco e com dedicação. A terceira marca é poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bom, para a gente colocar essa visão de Deus, a visão do líder maior, nosso Supremo Pastor Jesus, em prática, nós não conseguiremos isso com a força própria, nós não conseguiremos isso com nossos recursos. Nós necessitamos da ação do Espírito Santo em nós, através de nós, para que a obra seja feita. Nós precisamos de poder, né? A igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, foi revestida de poder, os apóstolos foram revestidos de poder. E assim nós também precisamos ser revestidos do Espírito Santo em grande comunhão com Deus, para que possamos fazer a obra dele, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. Nós carecemos do Espírito Santo, carecemos de poder de Deus na nossa vida, para que seja uma liderança de fato cristã, né? O quarto é o discernimento. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Isso é discernimento. Ter a capacidade dada por Deus, espiritualmente, de analisar uma situação, pesar na balança da palavra, na chave de teste da palavra, e julgar a situação, o que fazer, e o que nos dá a direção é a palavra, é a Escritura Sagrada que nos dá a direção do que fazer.
E isso é discernimento, né, de ver o que é bom e o que não é bom, fugir daquilo que é mal e se apegar àquilo que é bom. É muito importante isso na liderança. O quinto é a sabedoria. Diz assim em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha aí, sejam sábios no procedimento para com os de fora. E aí ele fala do testemunho que a igreja deve dar onde ela está localizada. E para isso nós precisamos de sabedoria, né? De aplicar o conhecimento da palavra à nossa vida de forma prática, né? Praticar a nossa fé, fé e obras. E para isso nós precisamos de sabedoria do alto, né? Assim como Salomão, diante da grande missão que ele tinha, ele pede a Deus sabedoria para guiar o povo de Deus. Isso é sábio, né? Ter consciência de que a obra é de Deus, a glória é de Deus, né? Os são falhos, são limitados, é Deus quem capacita e a glória sempre será dele, do Senhor. Nós somos servos, somos mordomos, instrumentos dele e precisamos de sabedoria para nos tratar uns aos outros, para levar a palavra e para viver a vida cristã. Isso é muito importante na vida do líder. E a sexta marca é a humildade. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Né? Acabamos de falar de sabedoria e a humildade antecede a honra. Interessante, né? Temor. A igreja já entende muito bem isso, né? Não é só ter medo, né? A igreja sempre fala assim, a gente sempre fala assim, né? Mas é ter respeito. Eu diria que é mais do que isso. Eu diria, a gente pode pensar que é uma consciência de se estar constantemente na presença de Deus. Veja, e essa consciência dada pelo próprio Espírito de Deus nos leva a ter atitudes de santidade, nos leva a fugir do pecado, nos leva a ter uma vida agradável diante de Deus, agradar ao Senhor pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé é vivida na prática, em nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos negócios, nosso jeito de falar, de brincar, de ser e de agir, de estar sempre diante do Senhor. E a humildade antecede a honra. Interessante, né? A questão da humildade. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus fala: olha, quando você for convidado para uma festa, não procure os melhores lugares, porque alguém pode chegar e falar assim, amigo, já tem alguém aí nesse lugar que você está sentado e pedir que você se levante. Mas escolha o lugar inferior, o lugar mais simples, porque pode ser que alguém fale, amigo, venha para o lugar de mais honra. É muito importante a humildade, e Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, e nós devemos ser, sim, buscar a humildade, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, e entregar a nossa vida, depender dele em todas as coisas. E, por fim, a competência. Vamos ler Atos, capítulo 7, Atos, capítulo 7, então, no discurso de Estevão, capítulo de número 7, versículo 22. Atos dos Apóstolos, 7, verso 22, que diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. O 23, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Agora, o verso 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Veja a importância, né, quando a gente fala de competência, do preparo. Veja, Moisés foi preparado em 80 anos, né, para uma obra de 40, um chamado de 40 anos. Foi preparado 80. Jesus, né, foi preparado 30 anos para o ministério de 3. Então, muito importante o preparo na competência. A competência, o preparo faz parte da competência, né? E é muito importante esse período, né? Os servos do Senhor foram preparados, foram moídos, foram formados, foram forjados pelo Senhor antes
de executar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então é muito importante ser tratado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Senhor no meio do povo, no meio da igreja, ser corrigido, ser disciplinado, ser amado, ser abraçado, ser ajudado, ajudar, contribuir, compartilhar, colocar tudo à disposição do reino e deixar o Senhor, né, nós somos o vaso de barro em que habita a excelência do Evangelho, que sejamos moldados pelo Senhor, preparados para essa grande obra. A gente continua semana que vem. Muito obrigado e